Fala pessoal, eu começo o vídeo de hoje, eu começo o primeiro vídeo deste ano de 2023, em primeiro lugar desejando um feliz ano e que todos os seus sonhos se realizem. Hoje eu tô num lugar muito especial, a gente já começa o ano bem, a gente já começa o ano comendo. Você sabe, eu sou Bruna Zufelato, uma guia por aí e vou te mostrar um super lugar aqui em Itu. Hoje eu tô aqui no Rancho da Picanha. Vem comigo! Hoje eu tô com a Ana Paula Fioravante aqui no Rancho da Picanha. Ela que é uma das sócias proprietárias aqui e a gente vai bater um papo sobre esse cantinho especial aqui. Ana, muito obrigada por me receber de todo o coração. Obrigada, obrigada mesmo. Conta um pouquinho para mim a história desse lugar, a história do rancho. Eu acho que a história do rancho começa que a gente descende de família de italiana, então todo mundo se reúne em volta de uma mesa. Então comida sempre fez parte da nossa vida. Meu pai tinha uma empresa aqui do lado, que era uma Flora, trabalhava com jardinagem e paisagismo. E a minha mãe fazia comida para os funcionários. Ela veio, começou a fazer comida para os funcionários, montou um quartinho lá. E os clientes que vinham para o final de semana para fazer compra para as casas, para os condomínios, para as chácaras, sentiu o cheiro da comida e começaram meio que invadir a cozinha da minha mãe, né? E aí veio por que não abrir um restaurante? Meu pai sempre foi um cara empreendedor, sempre gostou, trabalhou em várias coisas, né? Meu pai teve vários históricos e resolveu investir no restaurante. O meu pai veio com a parte de churrasco, que era lá o rancho da nossa casa, que tinha churrasco todo final de semana, né? Com a família. E a minha mãe veio com a parte de cozinha, o arroz, o feijão, a comida caseira, o gosto caseiro, o temperinho caseiro. E nessa época, a chácara aqui do lado, a proprietária queria alugar. Ela falou, não, vamos alugar. Era para ser um restaurante pequenininho. Já nesse local? Já nesse local. Tá. Era para ser um restaurante pequenininho, dentro da própria estrutura da casa que existia, na chácara. E quando eles foram reformar a casa caiu. Ah! Estruturalmente falando, tiraram o telhado para arrumar e aí a casa caiu. Tá, devia ser uma casa muito antiga. Isso, casa de sítio antiga. E aí falou, não, então agora nós vamos para um projeto. Então foi feito o primeiro projeto do rancho, tinha aproximadamente uns 100 lugares, uma cozinha pequena, né, que é o espaço que hoje a gente chama de salão velho, que na realidade é o primeiro. E foi um projeto de um ano, construindo e planejando. Durante todo esse ano a gente fez teste de cardápio de tudo que você pode imaginar, a minha mãe cozinhando, as receitas dela, receita que era da minha avó, receita que era da tia, e foi juntando os escolhidos para vir para o cardápio do rancho. Nós abrimos em novembro de 96. Tá bom. Né? Foi um sucesso no primeiro dia, né? Na primeira semana. A gente está na estrada aqui, então passa muito turista, passa gente de tudo quanto é lado. E a localização é bem privilegiada, né? Eu vou mostrar daqui a pouco eu passo a imagem aí. E é interessante porque não só o ituano, né? Ou a pessoa aqui o pessoal da região, claro, pode vir, mas essa localização sendo privilegiada faz com que pessoas também descubram, né? Foram descobrindo o rancho da Picanha. Porque o pessoal vem conhecer Itu, né? E acaba passando na frente. Fala assim, esse lugar, no meio da árvore, com o telhado, com uma cara de rancho. E aí eles falam assim, rancho, porque tem cara de rancho. A ideia é trazer essa coisa que existia lá em casa pro cliente de hoje, pro nosso cliente, né? E é uma coisa rural, é uma coisa que para um turista de uma cidade grande, a gente não encontra esse tipo de estrutura numa cidade grande, né? Então, crianças devem gostar, né? Depois também vou mostrar o parquinho, a estrutura aí para as crianças e tal. Mas e aí? Foi um sucesso e começou. O cardápio se modificou muito de lá para cá? Não. Isso é muito engraçado. Porque aí, depois você vai ver o que a gente servir, que a gente vai trazer um prato clássico, né?
Então, é uma salada de rúcula, alface e tomate, a picanha, que é o nosso carro-chefe. É. Durante o processo, teve algumas alterações de tipos de carne para gosto de cliente, algumas coisas saíram, outras coisas entraram no cardápio, mas o tradicional ainda se mantém, que é o arroz branco, o feijão caldo, o arroz carreteiro, o feijão tropeiro, tudo do jeito que é feitinho lá. A polenta é feita aqui, a mandioca é cozida aqui, o torresmo vem pré-pronto para cá. Então, ficou essa característica da receita da minha mãe, das coisas que a minha mãe começou lá. E a gente acredita que ainda funciona, porque Claro que funciona. a gente tem clientes novos, a gente tem clientes antigos, a gente tem gente que fala. Meu pai estava contando uma história essa semana que chegou um rapaz, 30 anos, acho, mais ou menos isso. Ele falou assim: o senhor lembra de mim? E aí meu pai falou assim: eu vim aqui quando era pequeno, eu vinha com meu pai, eu brincava no parquinho. E ele chegou com a família e com os filhos pequenos. Já a próxima geração. Claro que seu pai não lembrava dele, ele era um homem agora, né? Então nós temos temos as pessoas novas que vêm, que conhecem. É. E aí tem várias histórias de receitas que foi passando. A gente incrementou o croquete de picanha, que hoje é super famoso, né? E era uma receita que era lá das festinhas de casa, que veio pra cá, que a minha mãe fazia de mistura para os funcionários. Tá bom. Né? Usa o primeiro bife da picanha e a pontinha, que a gente não usa aqui, mói. Dispensa, né? Normalmente. E vira croquete. Mas não perde a carne. É lógico, você aproveita tudo. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, em se tratando mesmo de alimentos e bebidas. Por que a picanha virou o carro-chefe e não aqui virou uma churrascaria? Porque quando o meu pai resolveu abrir um restaurante, estava em alta o churrasco argentino, feito na parrilha. Era o que estava em alta. E ele se apaixonou por esse tipo de churrasco. O steak, do jeito que faz a Argentina, né? E ele se apaixonou por aquilo. Ele falou assim: eu não quero fazer igual o espeto corrido que todo mundo faz. Eu quero comer, tritegar uma carne de qualidade. Tá bom. Tá muito legal, empreendedor, né? Empreendedor, visionário, e foi lá e montou uma coisa diferente. Exatamente. E deu certo até hoje. Isso. Hoje vocês já ampliaram aqui, já tem salão novo, tem o salão velho. Conta um pouco, o que já aconteceu ao longo desses anos todos? Daí do primeiro salão que foi feito no primeiro projeto, veio a varanda. Da varanda foi expandida uma varanda na frente. E de 2008 para 2009, nós fizemos uma maior ampliação. Nós dobramos o tamanho do restaurante. Nós tiramos a cozinha, onde era a cozinha, nós ampliamos uma cozinha muito maior, com um pé direito muito mais alto, com uma churrasqueira 3 vezes maior do que a gente tinha. E dobramos um salão, que é o que a gente fala hoje de salão novo. Que tem um espaço que só trabalha os finais de semana e feriado, que é onde nós temos o maior número de clientes. E que hoje também a gente consegue usar ele para eventos. Então... Para eventos específicos. E aí, então vocês começam com 100 lugares. Hoje vocês atendem quantas pessoas sentadas? 390 lugares. 390 lugares. Que legal. Que legal. E se precisar, a gente põe mais mesa em algum lugar e abre mais vaga, né? A gente arruma, né? Embaixo da árvore, no cantinho do parquinho, sempre tem espaço. É inacreditável como o rancho, ele lota sempre, né, Ana? Ele já tem o público, né? Ele lota sempre. Se você não conhece ainda, você tem que conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição endereço, dias e horários de funcionamento, já vou falar com ela sobre isso. E se você conhece, marca aqui. Sim, eu já fui no Rancho da Picanha, gosto, e deixa o seu like, claro. Ana, fala pra mim, que dias e horários de funcionamento? O rancho funciona de terça a sexta, das 11h30 às 15h30, sábados e domingos e feriados, das 11h30 às 16h30. Nós abrimos quase todos os feriados do ano, com exceção
a quarta-feira de cinzas, que hoje não é mais feriado, pode ser ponto facultativo, hoje não funciona. Sexta-feira Santa, nós não funcionamos. Tá bom. E Natal e Ano Novo. É. É o dia que a gente Vocês tentou... guardam esse dia para a família. A gente até fez escala em um outro ano para trabalhar e abrir. Tem alguns clientes que ligam e pedem. Mas assim, a nossa equipe vai ficar com a família. Ela já não fica nos outros feriados do ano. Né? Os domingos nós ficamos entre nós. Então a gente... E a sua equipe é uma equipe também bastante antiga, né? Sim, eu tenho 3 funcionários que trabalham com a gente desde o primeiro dia que abriu o restaurante. Ainda. E alguns de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Aí tem a equipe, né? Temos alguns novos agora, porque eu tive 2 ajudantes de cozinha que trabalharam com a gente desde sempre. Aposentaram, optaram por realmente parar de trabalhar e vem a nova geração, é isso mesmo. E a gente está sempre em contato para... A gente acaba lá na escola formando profissionais, ajudando. A gente está aqui, tem uma parceria, né? Acaba tendo uma parceria. Eu já tive vários funcionários que foram alunos seus. Que legal. Eu tenho um orgulho danado disso. E, na verdade, para quem não sabe, a minha relação com a Ana começa que ela era professora junto comigo lá na escola. Nós éramos colegas de sala de aula ali e eu acho que ela tá precisando voltar. O que vocês acham, gente? Nossa. Volta pra sala de aula. Volta. Tem tempo? Agora... Tem tempo, hashtag volta. Tem tempo para isso? Agora as meninas já estão grandes e dá para voltar, né? Inclusive, uma das filhas dela que eu conheci, Pituca, foi minha aluna. E tá seguindo carreira, uma menina linda. Ana Laura, um beijo para você. E eu tô sabendo que ela tá aqui em Itu. Tá passando férias. Visita. O teu pai me falou hoje, eu quero vê-la, hein? Quero vê-la. Ok. Me dá exatamente o endereço. A gente vai pôr a localização, endereço e tudo mais, mas me dá o endereço, Ana. Mogi da Picanha fica na rodovia Valdomiro Corrêa de Camargo, no quilômetro 57. E se vier pelo Google, é só Rancho da Picanha que vai dar certinho a localização aqui. Ana, e hoje os anos se passaram, né? Desde a inauguração, desde a história da mamãe fazer a comida para os funcionários, a cozinha ser invadida e o sonho todo acontecer. Hoje a mamãe não está mais aqui, né? Não. E, claro, sinto muito por isso. Como que é isso? Em memória dela, o que rola aqui? Eu acho que quando a gente perdeu, né? Minha mãe, no começo foi bem difícil, né? Aonde tá, o que fazer, tomar o lugar dela, não tomar, né? Substituir, não substitui. Mas eu acho que isso, na realidade, deu força para falar assim, não, isso aqui é a história dela, é a memória dela, né? É ela dentro da gente. E aí entra com a nossa grande ampliação, porque quando nós perdemos minha mãe, a gente estava num ponto que o restaurante funcionava bem daquele tamanho, a gente tinha público para mais, e nós sentamos os 3, eu, meu pai e meu irmão, e tomamos a decisão de falar assim, não, nós vamos ampliar e nós vamos continuar trabalhando. E foi isso que a gente fez. Maravilhoso. Isso é em memória ao sonho dela, né? Lá atrás. É isso. Parabéns por isso, tá? A Ana, gente, o pai dela, o senhor Wagner, eles são muito envolvidos com o trade turístico aqui da cidade, tá? Então, é isso que é legal de Tu, que os diversos equipamentos do turismo, restaurantes, hotéis, se envolvem aí com o trade. E como que você enxerga aí o turismo da cidade, Ana? Bom, eu... Quer falar pré-pandemia, pós-pandemia, pandemia? Eu sou ituana, eu amo a minha cidade, eu não tenho como negar. Eu brinco que as minhas filhas conhecem Itu, né? As minhas filhas sabem onde tem orelhão, sabem onde tem museu, sabem onde tem história, né? A gente sempre tenta mostrar para elas o que às vezes eu sinto um pouco de falta, não só em Itu, em toda a cidade que é turística,
que a população em si não conhece. Mas eu sempre quis mostrar isso para elas. E antes da pandemia, lógico que a gente tinha um fluxo turístico. No pós-pandemia, na pandemia a gente parou, não tem o que fazer. O rancho parou, porque a gente conseguiu abrir um pouco antes por estar na estrada. Mas o meu público é o turista. Nosso público é o turista. É a pessoa que está chegando para conhecer Itu, é a pessoa que está chegando para ir num hotel, é a pessoa que está chegando para ir conhecer o centro da cidade, né? Então, a gente faz essa ligação do turismo. No pós-pandemia, uma coisa que eu já acreditava desde o começo, e depois a gente começou a ler matérias e ver sobre isso, que o turismo de proximidade seria muito melhor. E para nós foi realmente fantástico. Você sabe me dizer quantos quilômetros a porta do rancho está de São Paulo? Você tem esse dado? Não. Não, eu acho que 90 quilômetros aproximadamente. Quer dizer, 90 quilômetros, 50 de São Roque, de Araçariguama, 30 de Sorocaba? Nem isso. E Sorocaba é uma cidade que cresceu muito, né? Parte industrial. O próprio turismo de proximidade usa aqui, né? Utiliza a estrutura aqui. E isso foi muito... O retorno foi muito grande. Foi assim, foi assustador. A gente chegou alguns dias de assustar, né? E aí se preparar de novo, porque você para Fora que as pessoas estavam presas, né? Não. Elas precisavam sair, né? E você... Mas eu tive... Quando a gente abriu para Retira, né, um pouco antes de abrir as portas, 50%, 40%, como vinham os protocolos, nós começamos a fazer Retira. Eu tive um cliente que colocou os filhos no carro em Alphaville, veio na estrada, ligou, pediu a comida, retirou e falou assim: olha, eu saí com meus filhos de casa para dar uma volta passeando de carro, eu vim aqui, tô pegando a comida, vou voltar para minha casa e vou almoçar na minha casa. Então, esse cliente é aquele que mora no coração, né? Você fala assim, nossa, ele pensou em sair da casa e vir buscar comida aqui. Então, isso é muito gratificante também. E porque assim, a gente, aqui no canal, Ana, você sabe, nós somos muito reais. A gente faz conteúdo de viagens reais para as pessoas reais e eu pego muito nesse item. Todos nós do turismo levamos um baque. Então, além do cliente provar o amor por vocês, esses clientes que vinham retirar, eles também mantiveram a casa. Sim. Porque uma casa como essa, de tantos anos, de tanta estrutura, com tantos pais de família aqui dentro trabalhando e tudo mais, não foi fácil, né, Ana? Não foi. Foi uma situação bem difícil. Você fechar e assim, nós chegamos a conversar. E aí, será que a gente volta a abrir de novo? Será que a gente vai aguentar o tempo que nós vamos ficar parado e conseguir retomar depois? Graças a Deus. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ana, o papo tá muito bom, mas eu tô com fome, eu quero comer. Podemos? Então bora. Ana, chegamos aqui na mesa. Olha esta carne. Bom, né?